Vidas Negras Importam. Um texto de Evani Tavares Lima. Acreditamos que o maior desafio para o teatro negro engajado no Brasil atualmente ainda seja a nebulosa identidade racial da nação. Por conta disso, mais fôlego se fará necessário para alcançar a continuidade e que, pelo que pudemos observar, forças para que parecem não faltar. Recentemente, mas o movimento vem trazendo um novo vigor ao teatro negro no Brasil. Nos reclames trazidos pelos novos grupos, aparecem bandeiras similares aos pioneiros desse teatro. E é possível também que os novos não desprezem os erros e acertos daqueles que vieram. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Gerações, essa conversa, e que aí eu hoje vou oferecer essa conversa para Lilian Sankofa, Rogério Silvestre e Fausto Antônio. E aí eu tenho o prazer de conversar agora com Miriam Vieira. Salve, Miriam, bem-vinda. Como está você, querida? Salve, Plínio. Como é que está? Tá tudo bem por aí? Como é que estamos? Tudo tranquilo, querida. Só peço desculpa da minha lerdeza hoje pelo dia, mas tá tudo tranquilo. Bem-vinda, querida. Como você está? Estou bem. Primeiro, epa, babá. Sexta-feira. Estou bem, na medida do desimpossível. É, e assim, na luta, na, nas lidas diárias e cotidianas, mas estou bem. E você está bem? Tudo tranquilo. E contente com a sua vida, de você ter aceitado esse convite, para nós podermos conversar sobre essa ideia do teatro negro. Porque é uma ideia que eu tenho, e eu falo, você sabe, tem apoiado, né? Que graças a Miriam que nós trouxemos o Ronaldo no meio da pandemia, ficamos próximos, tudo. Uh, Falar dessa questão da literatura negra é falar desse estar negro. E falar do teatro negro me interessa. E é também falar dessa nossa literatura, falar dessas outras coisas. E aí hoje eu quero falar sobre isso. Esse teatro negro hoje, de ontem, tá? E aí trouxe você para você poder ajudar a gente a nortear essa conversa. Por favor, querida, se apresente e Fico muito, comece a falar. Fico muito agradecida pela lembrança. É super importante que a gente fale sobre o teatro negro. Falar sobre teatro é sempre importante, falar sobre o teatro negro é fundamental, porque as nossas histórias se cruzam dentro desse lugar e as nossas histórias se perdem também dentro da história oficial contada. Então, é importante e fundamental que a gente não esqueça de quem veio antes de nós, de quem batalhou muito por nós, de quem abriu os caminhos e principalmente de quem construiu uma estrada e de quem está deixando menos dura o caminhar e o andar e a jornada nessa estrada. Então, eu acho que é fundamental e eu vou me apresentar. Eu sou Miriam Vieira, eu sou atriz, diretora de teatro, produtora cultural, sou afroempreendedora, trabalho há muitos anos, eu comecei a fazer teatro muito cedo, comecei a fazer teatro há 13 anos, sou de São Vicente, na Baixada Santista, sou uma militante da cultura, milito em vários movimentos culturais, especialmente os movimentos culturais ligados ao teatro, então eu trabalho na Frente Teatral da Baixada Santista, trabalho na Flixp, trabalho em vários lugares, Flixp é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, que trabalha com a cultura, não só com o teatro, mas com todos os aspectos da cultura. E eu sou uma militante, então sou uma militante desde muito jovem, milito, eu comecei a fazer tudo muito junto, fazer teatro, militância através do movimento estudantil, através do movimento cultural, então eu faço isso há muitos anos. E tenho, neste lugar, tenho tido bastante êxito com o que eu faço, mas êxito no sentido do trampo, êxito no sentido da batalha, êxito no sentido de cavar caminho, de buscar parceiros neste lugar, e que eu acho que é um pouco a minha função, porque eu sou uma pessoa
coletiva, só sei trabalhar em coletivo, não sei trabalhar individualmente, por conta da minha própria história, que eu venho de uma família muito grande, né? Então, nós somos em 11 irmãos, então eu só sei fazer coisa que seja para muita gente. Então, é um pouco isso, Plínio, para início da nossa conversa. E o teatro negro, ele vem dentro desse lugar meio de um processo, sabe? Não foi de pronto, não, porque eu era muito jovem. Então, quando eu comecei. Então, ele veio num processo até chegar onde eu estou hoje. E como foi esse processo, querida? Como foi? Como que esse teatro negro foi chegando para você? Porque, mesmo assim, poucos de nós que fizemos teatro ou fizemos fazer trabalho de teatro, o teatro negro, ele foi chegando ao pouco. Poucos de nós já chegamos e começamos a trabalhar. Isso estou pensando nos mais velhos. Né? Já com essa ideia do teatro negro formado. Nós fomos ganhando essa informação, né? Ganhando essa prática, né? A partir do momento que a gente vai assimilando o teatro e vendo que a gente praticava um teatro que não nos cabia muitas vezes, né? A gente tinha que fazer caber. Olha, eu sinto que sempre, eu nunca tive dúvida da questão da minha negritude, embora não seja retinta. Mas eu nunca tive dúvida por uma questão de educação, por uma questão do meu pai mesmo, por uma questão, enfim, não é uma questão de dúvida. É uma questão de que as maiorias dos coletivos teatrais, dos grupos teatrais, das companhias teatrais aqui da região não tinham este olhar. Quando precisavam de um ator negro, iam buscar um ator, uma atriz negra, iam buscar um negro ou uma negra para fazer. Então, não tinha. E eu acho que isso, inclusive, se a gente começar a estudar, acho que isso foi muito mais perverso com mulheres, talvez, sabe, Plínio? Porque porque quando a gente cita é engraçado isso, porque quando a gente cita aos grandes atores, atrizes ou diretores do teatro, a gente tem muita referência feminina, né, dentro desse escopo. Mas também a gente não sabe a história por detrás dessas mulheres, na maioria das vezes. E aí a gente conta 5, né? A fulanas, cicranas, beltranas. E começar a dar visibilidade para isso, eu comecei a pensar nisso, eu já tinha mais ou menos a partir da minha trajetória, porque como eu fui presidente de uma entidade nacional de teatro, eu comecei a viajar muito, e do estado também, eu comecei a viajar muito, mas aqui na Baixada, a gente tinha alguns atores negros que faziam teatro. E, mais ou menos, essas pessoas meio que circulavam pelas produções de teatro, porque eram poucos. Então, na minha geração, estou dizendo na minha geração, que começou a fazer teatro, a gente contava 10 atores e atrizes pretos que, basicamente, quando se tinha necessidade deste lugar de preto em cena, ia buscar essas pessoas. Então, foi um pouco a partir daí também que eu comecei a aguçar o meu olhar sobre o teatro. E eu viajando, começando a viajar pela Cotaesp, que é a Confederação de Teatro de São Paulo, depois pela Confenato, eu comecei a entender isso, que não era uma coisa regional. Isso se dava, na verdade, uma prática que era normalizada, né? Da maioria das companhias de teatro, e não estou dizendo que isso era uma prática racista, mas era uma prática que a gente percebia. Então, tinham poucos negros fazendo teatro, tinham pouquíssimos coletivos pretos no estado e no país. Então, pouquíssimos mesmo. Aí a gente começa a perceber, e eu comecei a entender esse rolê a partir daí, e embora eu fizesse parte de uma companhia com muitos êxitos aqui na cidade, Companhia Pernilongos Insolentes, nós tínhamos 2 mulheres potentes que eram pretas, que faziam teatro, que discutiam, que era a Lucimara Martins e eu. Então, a gente começou a fazer isso e trazer, a partir do decorrer dos anos, para trazer mais pessoas, atores e atrizes e técnicos pretos, pretas e pretos, para vir para dentro da produção. Porque lá no começo, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha um grande companheiro de teatro, que era o Edson Negão, que ele era um grande ator, e era sempre esse lugar, precisa de homem preto, e tem o Douglas é vivo, o Edson não é mais, e tinha o Douglas, e tinha a Célia Badia, mas eram os poucos atores pretos e pretas, e aí, inclusive, poucos que se identificavam como tal.
A partir dessa minha percepção, eu comecei a empretecer os coletivos que eu fazia parte e trazer pessoas pretas para esse lugar. Então, comecei a trazer o Ronaldo, embora o Ronaldo já fazia teatro no outro grupo, trazer a Maristela, aí traz a Priscila, e aí eu começo a dar aula também, começo a ter outros alunos que eu percebi o potencial, trazia também. Então, foi neste lugar um pouco que eu comecei a entender a necessidade da gente não só falar sobre pretos, porque a gente tinha produções no país inteiro que falavam sobre temáticas que nem tinha preto em cena. Então, isso é um complicador e acho que isso e não é só a questão de blackface, não, de pintar a cara, não. Falava sobre a questão e não se via, você não se enxergava. E como a nossa geração, né, eu sou da mesma geração que a sua, a nossa geração, a gente teve poucas referências nesse lugar, e não é porque teve poucos, não, porque também a gente não tinha acesso devido, inclusive, às nossas condições sociais. E imagina, a gente via na televisão, e aí é uma coisa da nossa geração mesmo, a maioria dos pretos e pretas que estavam em cena estavam na condição de escravizados, não estavam em outra condição que não fosse essa. Então, a gente começou a prestar atenção nisso, eu comecei a prestar atenção nisso, falei, precisamos pelo menos tentar mudar essa realidade. Aí eu venho vindo até chegar aqui, onde eu estou hoje, fazendo e trabalhando com coletivos, não só coletivos pretos, porque eu sou chamada para trabalhar com todo mundo, mas especialmente com pessoas pretas. Eu tenho dedicado alguns anos exclusivamente a esse trabalho. Não é exclusivamente, mas não é exclusivamente, mas com mais atenção e prestando mais atenção no trabalho, sabe? Onde é que nós estamos, quem nós somos, formando mais pessoas, agregando mais pessoas. Eu acho que é um pouco isso. Não, e principalmente quando você fala dessa geração, que somos da mesma geração, quer dizer, eu vim para São Paulo na década de 80, bem, né? Está fazendo 40 anos agora, 41. E aí vou vir fazer teatro. Já conversamos sobre isso, então a gente já teve algum lugar. Mas aí eu lembro assim, primeiro a dificuldade de um papel. Então a gente tentaria fazer todas as coisas. Mas eu lembro uma vez que foi interessante, que foi um pedido, queremos autor negro. Ator negro. E era uma peça com o Luiz Armando Queiroz. E aí foi, sabe, assim, aí eu não lembro. E aí era naquele teatro que era ali na Brigadeiro, na rua de baixo da Brigadeiro, que agora é um teatro Órgão, que tá meio enquadrado, porque ali vai ter uma estação do metrô ali. Ali, e aí foi um momento onde eu nunca tinha visto tantos negros aqui de São Paulo. Mas o papel era você. Eu tenho 1,80 m. Eu fui descartado porque eu era baixo. Então ele não queria, ele queria uma outra coisa, porque o nosso primeiro teste foi assim: sabe, por altura, você não, você não, você não, você não. E olha que Isso. você não é baixo, hein? Né? Então, eles queriam uma outra coisa. Era uma outra coisa. Eu estou fazendo uma pesquisa, não consegui lembrar que peça é essa, mas eu também nem fui assistir, né? Aquelas coisas todas assim. E aí a gente havia-se poucos papéis pedindo isso, e lógico, existia esse trabalho aqui em São Paulo com negros, né, na produção, mas eram muito poucos e isolados e não estavam lá. Eu acabava que, por uma circunstância de vida, vivia ali no Bexiga, então pegava todo aquele lado, você não tinha, era pouquíssima peça que tinha. Mas era muito engraçado o que você fala, que aí quando a gente, nessa geração, quando a gente olha para o pessoal da graxa, para o pessoal que estava fazendo toda a manutenção dos teatros, para o pessoal que estava puxando as rodanas, para o pessoal que estava baixando as varas, para o pessoal, a gente que estava abrindo o teatro, limpando o teatro, quem estava lá, né? Não, eram nós, era o nosso povo. E isso é bem louco, É né? bem louco. É bem louco. Quer dizer, é a reprodução na arte, especialmente do teatro, das mesmas condições, das mesmas situações, dos mesmos. Sabe, isso é muito louco. E a gente começa a entender isso
porque a gente circulava mais ou menos nos mesmos lugares, né, Plínio? Embora eu more na Baixada, sempre estava, eu viajei muito pelo interior. E o que era interessante que quando a gente via algum tipo de movimento nesse sentido, de pessoas pretas, ou era neste lugar do teste, e aí você era escolhido pelo tipo físico, por uma beleza que isso era incrível, né? Porque assim a gente lembra daquela velha história da década até a década de 90, mais ou menos, começo dos anos 2000, que para entrar na EAD tinha tipo. Então, você lembra disso? Aí tinha que entrar um negro e uma negra, entendeu? Porque era essa a realidade do país. Então, se a gente for estudar e pesquisar, inclusive a EAD, é bem importante ver as fotografias das turmas. É bem importante. Sim, com certeza. Entendeu? E quando tinha algum movimento nesse sentido, de formar um coletivo preto, de formar um lugar, um grupo, uma companhia de pessoas pretas, a gente não estava no centro do lugar, né? A gente não estava nos principais espaços, a gente estava afastado, a gente estava nas periferias, a gente estava no seu... E que não tem problema estar, não tem problema estar, mas por que a gente só tem que estar lá? Por que a gente só tem que ocupar esse espaço? Por que esses espaços a gente não pode estar em outros lugares? Porque na época os grandes teatros e os grandes grandes casas, as grandes e médias casas de espetáculo daquele tempo, a gente não estava com raríssimas e poucas exceções, né? Então é importante da gente entender e é importante da gente se organizar nesse sentido. E eu sempre falo, a gente estava conversando já sobre isso, eu e você e outras pessoas também, que a gente não tem uma memória organizada, por conta, inclusive, do próprio racismo. Então, a gente não tem uma memória organizada no sentido... Está começando a se organizar melhor no sentido de a partir de agora, né? Então, as pessoas estão conseguindo escrever sobre, falar sobre, buscar sobre, porque agora... eu acho que o teatro é diferente da música, né? Eu acho que é bem diferente neste lugar, mas é um pouco... A gente, neste lugar, é muito próximo do cinema, nessa historização da nossa mão de obra enquanto artista, do nosso trabalho enquanto artista, né? E aí é importante buscar dados, saber como isso acontece, saber como rola, porque até chegar, até entender, e é sempre nesse lugar, eu tenho um papel aqui que é a pessoa que faz, chama as pessoas para trabalhar para fazer um papel de decolonizar a cabeça das pessoas, porque elas não têm a informação, na verdade, a gente precisa entender, cada vez eu entendo mais, que embora a gente, hoje, ainda mais hoje, a gente tenha acesso a um monte de coisa, a gente não tem acesso àquilo que interessa, sabe, Plínio? Aquilo que nos forma. Então, como é que chega essas informações para as pessoas? Para elas saberem as suas histórias, para elas saberem as suas memórias, para elas reproduzir, e até para elas serem... não é só a protagonista da sua história, não, é ela ser a historizadora da sua história. Porque, na verdade, se a gente não se historizar, a gente não vai ter história. Não. E, principalmente, também avançar. Exatamente. É daqui para onde? Porque não conhecendo, eu acabo me achando tão brilhante que invento a roda. Né? E falar dessa questão desse teatro negro, pensar nesse teatro africano, sim, né? Como sequestrado lá, como isso veio, como houve essa transformação, porque, principalmente na literatura, no teatro, na literatura negra, fala assim que os sequestrados nós não trouxemos nenhuma literatura. Então, a nossa literatura é negro-brasileira, ou afro-brasileira, ou né, tem essa história. Também o teatro, também essa cerimônia teatral, que é o contar história, que é você fazer alguma coisa para que as pessoas vejam. Isso teatro necessita desse coletivo. Você não consegue fazer o teatro se ninguém estiver te vendo. Né? Se você não tiver vendo alguém, então precisa desses dois encontros. Dá para fazer sem texto, sem teatro, sem palco, sem um montão de coisas.
Mas se alguém que faça, alguém que veja, não se tem esse teatro. E essa questão negra vem, a gente ressurge isso, transforma várias histórias, né? Várias oportunidades para o teatro negro. O teatro negro ele tem trabalhado. O que você fala muito bem. Não tem. Tem-se um registro, esse registro está perdido, ou nem se tem notícia desse registro. Né? Mas aí estamos trabalhando, está vindo toda uma moçada para fazer esse registro e trabalhar, né? E não inventar a roda. Eu acho que assim, é isso que você fala, não é que a gente não tinha escrita, eles não entendiam o que a gente escrevia. É simples assim, né? Eles não entendiam a nossa linguagem, não entendiam o que a gente falava, não entendia. Então, se não se entende, só escraviza. E é isso, a gente entender que toda e qualquer cerimônia, especialmente dos povos originários, seja eles nós, os escravizados que fomos sequestrados e chegamos aqui, com as nossas histórias, com as nossas memórias, com as nossas teatralidades, com as nossas oralidades, seja os povos que já estavam aqui, não existe cerimônia não teatralizada. Toda e qualquer cerimônia, ela é teatralizada. É importante que a gente saiba disso. Existe quando a gente fala entra pela esquerda alta, sai pela esquerda baixa, é a mesma coisa, que o sacerdote entra por um lado, o principal líder daquele lugar entra por outro, alguém se coloca no meio, a mulher, toda e qualquer manifestação tem essa característica cênica. Então, essa história de que a gente não sabe fazer é simplesmente uma bobagem que colocaram na nossa cabeça, que é para nos sempre ficar naquele lugar que que a gente faz não é importante. Ora, se a gente é o povo que deu origem a tudo, a todos, né, e se a fala e o gesto nasce aí, não é possível que a gente não tenha aprendido o mínimo de lá para cá, até chegar aqui há 500 e poucos anos atrás. Então, este lugar da teatralidade é importante, e eu não discuto teatro se não for assim. Eu não consigo não pensar na teatralidade a partir da fala e do gesto. E aí, a fala e o gesto, até porque o gesto vem antes, a fala depois, tem essa discussão, mas a forma de se comunicar, inclusive, as primeiras formas de se comunicar, inclusive, para que as pessoas se entendessem, e aí não foi na Grécia, foram absolutamente teatrais. Sim, sim. Na fala, Guilherme Diniz é um parceiro que vai estar aqui uma hora. Ele começa falando dessa questão do teatro, falando assim que foi descoberto um material de um assessor de um faraó que tinha sim. Todo o desenho dessa esquerda baixa, tinha todo o desenho de. Então, é antes do teatro grego. Bom, nós sabemos e tomara que a gente fique cansado de saber que o teatro, essa filosofia grega nasceu nas Áfricas. Então já havia isso, só que não foi descoberto, não foi dito, né? Ainda não foi, está sendo, e isso é interessante. Então, essa nossa história. Não sei se não foi descoberto, Plínio. Eu acho que tem duas questões que eu sempre tenho uma certa dúvida. Eu não sei se não foi descoberto, ou foi, e aí. Foi coberto. Exatamente, como sempre nesse lugar, ou foi tão bem escondido que era para não chegar aonde não interessava, sabe? Eu acho que eu sempre fico nesta dúvida, porque não é possível, quer dizer assim, a gente sabe das nossas possibilidades, né, Plínio? Quando a gente fala sobre, por exemplo, quando a gente pega coisas tão do nosso dia a dia, tudo que a gente faz, assim, ter uma forma teatral, seja onde for. E não é teatral do teatro, do espetáculo, não, que eu estou falando, mas ela é cênica. Ela é cênica. Então, assim, seja onde for, seja de que matiz religiosa seja, ela tem uma forma cênica de se apresentar. Exatamente. No nosso caso, é muito mais forte, talvez muito mais potente, porque tem os nossos corpos, tem a nossa dança,
tem a nossa música, tem o nosso forma de cantar, dançar e bater tambor, tem tudo isso. Então, talvez seja muito mais forte, não sei, dentro deste lugar de fala, porque as outras são meio naquele lugar sempre do martírio e da tristeza. Então, este lugar de ser mais potente, no sentido do que é potência mesmo, talvez isso também tenha dado um certo estranhamento, sabe? Quer dizer, tudo é motivo para dar um certo estranhamento, né? Não, mas o que foi incomoda. Porque isso é lembrar, porque principalmente esse movimentar do orixá, quando ele utiliza o cavalo, tem uma movimentação cênica para você saber que esse orixá tem toda uma movimentação de como você faz, o que você está dançando, como isso é muito interessante. E é isso, né? O teatro é você criar signos e trazer, e essa pessoa, você fazer para essa pessoa que está assistindo entender e também comunhar, estar junto, aquilombar, e tá entendendo o que está se falando, né? Pela música. E teatro é estar junto, né? Teatro é fazer junto. Teatro é este lugar da gente propor, pensar, criar, resolver coletivamente. Sim, né? sim. Eu acho que é um pouco isso. Então, acho que isso é importante. Acho que quanto mais grupos que têm este fazer, se juntar para fazer, quanto mais pessoas se juntar para fazer, quanto mais gente se aquilombar, mas é um aquilombamento de fato. Não pode ser um lugar de que a gente está fingindo que está fazendo, sabe? Tem que fazer de verdade. E quando a gente fala do teatro negro, e hoje, eu quando fui vendo, quando eu viajei para Recife, quando eu fui para Bahia, que eu já comecei a participar, quando eu passei por Aracaju, que eu vi Quem Matou Zefinha, quando eu cheguei na Bahia, que eu fui ver o Grupo Olodum, quando eu comecei a ver esses movimentos, aquilo já começou a chacoalhar a minha cabeça de verdade. Isso foi final de 80, talvez, final de 80, começo de 90. Né? Porque aí a gente não está falando de uma companhia que se reuniu. Não, a gente está falando de coisas que vão fazendo pessoas que pensam igual, que são iguais, que sabem que dá dificuldade se juntar para fazer teatro. E foi um pouco disso que eu tentei fazer, que eu tento fazer, não sozinha, porque eu acho que ninguém faz sozinha, mas trazendo gente, juntando mais gente, que traz mais gente, que traz mais gente, e que vai puxando a corda. E quando a gente fala puxar a corda, não é puxar a corda para se enforcar, não. É puxar a corda como uma forma de salvar o outro, no sentido de salvar, não. Vem junto, sabe? Sim. Vem fazer junto. Sim, Eu acho lembrando. Que é um pouco isso. Não, e é muito isso, porque também lembrar que no Sul também estava o projeto Caixa Preta, fazendo um teatro lá. Então, estava esse movimento, com toda a não informação, né, né, com todo coberto que tínhamos e temos dessas histórias todas. E também a gente lembrar, porque fazer essa pesquisa, fazer esse olhar, é lembrar que o teatro negro, o teatro praticado pelos negros, né, está aí desde antes da vinda da família real, estava vindo, depois foi jogado para trás, teve um momento que foi feito, a partir desse momento da década dos anos de 1800, né, a figura negra foi colocada, né, para baixo, né, eles eram os vilões, mas a partir do momento da abolição também começou a usar o teatro como um meio de educação, que né? O teatro também. O teatro foi fundamental, Plínio, para a abolição. Pouco se fala isso. A gente tem um teatro aqui em Santos, que eu falo, que é o Teatro Guarani, que é no centro de Santos, que foi palco da abolição. No Teatro de Santos, as companhias que vinham da Europa, as pessoas, olha só a loucura, as pessoas que vinham da Europa ou as pessoas que faziam teatro aqui que eram mais progressistas para a época, né? Elas permitiam que parte da sua bilheteria servisse para comprar cartas de alforria. O teatro foi fundamental dentro desse lugar. Então, eu moro numa região que teve quilombos, moro numa região que o teatro foi palco
literalmente, para contribuir com o movimento abolicionista. Sim. Não só Salvador, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro. Não. Nós fizemos esse tipo, até porque as companhias que vinham de fora, elas passavam pelo Porto de Santos para parar um pouco, refrescar, e depois ir para o Rio de Janeiro, ou vice-versa. Então, essas histórias, elas precisam ser contadas, elas precisam, as pessoas... quando eu montei Benjamin, Benjamin está em cartaz há 7 anos quase já. E quando eu fui estudar teatro brasileiro, e eu li li o nome Benjamin de Oliveira, eu fiquei enlouquecida. Eu fui atrás de material, eu pesquisei no Rio, eu fui na época, ainda no Senacente, era Inacem, depois virar Senacem, fui buscar material e tinha quase nada dele. Tinha muito pouco material falando sobre ele. Então, isso, quando eu me encantei, foi na década de 90, que eu estava montando, a gente estava montando Geração Trianon, e a gente estava estudando teatro brasileiro, e aí a gente, estudando teatro brasileiro, para falar sobre a Geração Trianon, e aí o Benjamin de Oliveira, que é fundamental para o teatro, para a história do circo do teatro, fundamental para... Eu falei, esse homem é um gênio, esse homem é um homem preto. E eu fui atrás, eu demorei mais de quase 30 anos para montar um espetáculo. Passei quase 30 anos pesquisando sobre Benjamin de Oliveira para montar um espetáculo. E, a partir daí, a gente precisa entender que é preciso também, e aí eu trago o plano também, que fala sobre o movimento abolicionista a partir dos pretos que fizeram este movimento, não a partir da historinha contada para a gente na escola. Então, a gente precisa entender que a gente também, enquanto pessoas de teatro, precisa... mas quando vocês os pretos só falam, fazem teatro preto, só falam sobre o que... Mas nós passamos anos lendo, vendo e fazendo teatro falando sobre branco, sobre olhar branco. Então, quando a gente está... Porque a gente está 10 anos falando sistematicamente mais sobre pretos em cena, sobre protagonismo preto, que não é novidade, que não é... essa fala não é nossa de agora, né? Então é importante que a gente saiba que já falaram, o TEM já falava isso. Abdias, a gente lê palavras hoje, quando a gente fala sobre quilombismo, quando a gente fala sobre protagonismo preto, Abdias já falava disso, gente. A gente acha que está fazendo um grande lacre. Não estamos, a gente está simplesmente tentando renovar uma fala, acho que a gente ainda está se adequando as pessoas pretas que estão neste lugar ainda está se adequando à sua real necessidade. Então, quando a gente está falando sobre o nosso corpo, sobre o nosso espaço, sobre como somos olhados pela sociedade, como somos vistos dentro da nossa comunidade, quando a gente está falando sobre nós, a gente está falando sobre nós e não é só para nós. É preciso, quando a gente fala... E aqui tem pessoas na minha região que falam, agora você só vai falar de teatro preto. Só vou falar de teatro preto até a hora que eu quiser. E quando eu não falar de teatro preto, eu trago preto para estar fazendo coisas para vocês se tocar. É este lugar. Porque a gente precisa... E olha, a gente está... Até porque quando a gente está falando de poucas pessoas que fizeram este lugar. E tem muita gente que fez, e que a história e a memória que se perdeu neste lugar. Se perdeu. Querida, você abriu o caminho, você deu uma dica para a gente poder falar de Abdias. E aí eu vou pedir uma licença para fazer o griot e a gente volta a falar, porque aí na volta, já preparar, fazer aquele suspense, gostaria de você falar desse processo do Benjamin e do plano, né? Trazer essa ideia, assim. E é isso, né? E é isso que a gente imagina, que a gente quer, que a gente precisa, né? nessa conversa, né? É trazer esses griots, trazer essas falas, essas questões que são importantes para nós mesmo, né? E agora a gente vai falar um pouco, né, desse muito, né, do Abdias do Nascimento. Abdias, ele nascido em Franca, nasceu em 1914.
no mesmo dia e no mesmo ano de Carolina Maria de Jesus. É importante sempre lembrar. Foi um importante ator, diretor, dramaturgo, militante na luta contra a discriminação racial e pela valorização da cultura negra no Brasil. Fundou o teatro, entre milhões de coisas, desde ser senador, né? Ele fundou o Teatro Experimental Negro em 1944. Está fazendo 80, fez ano passado 80 anos. Considerado, né, uma das companhias né, importante, onde incluía atores afrodescendentes. E é relembrar que ele já tinha essa prática de fazer teatro em Franca, fez teatro aqui em São Paulo, né? Foi no Rio, fez teatro aqui em São Paulo e fez em alguns outros lugares. E é bem interessante lembrar disso. Porque a militância do Abdias começou, né, na década de 30, quando ele se uniu com a Frente Negra, que eu estava falando, e ele organizou, entre várias coisas, o Congresso Afrocampineiro, para discutir a resistência e discriminação racial. Isso é muito importante para a gente falar, e uma hora a gente vai falar como foi difícil a participação, porque no interior de São Paulo, principalmente, tem uma lenda da branquitude impedindo esse congresso. E na década de 40, viajando pela América Latina, ele assistiu o Imperador Jones, de Eugênio O'Neill, e ele resolveu montar esse espetáculo. Né? Ele passou estudando fora, ele fez um trabalho na prisão, né? Ele foi preso, né, por uma questão, uma briga no Carandiru, fundou o Teatro do Sentenciado e, em 1940, ele fundou o TEM e fez todo esse trabalho, que é importante, né? E conseguiu, né, fazer uma adaptação muito interessante desse Imperador Jones. Depois ele participou, né? Montou outras peças, montou várias questões, e um dos primeiros espetáculos que ele fez foi o espetáculo em cima de Cruz e Souza, né? O trabalho em cima dos Cruz e Souza, o Emparedado. E aí temos a foto dele também sendo candidato, tá? E ele, além disso tudo, além desse trabalho todo com o teatro, com a cultura, ele teve um jornal chamado Quilombo, que divulgava essa atividade. Em 68, infelizmente, ele se exilou, né? Estava no meio de vários problemas, né? Da ditadura, e ele foi um importante pensador, né? É um homem preto que estava trabalhando, escritor, pensador, fazendo todo um trabalho, fundou o Memorial de Zumbi, né? Então, para a gente falar de teatro, é também falar de Abdias do Nascimento, que não foi o primeiro, teve muitos junto, não foi só ele, havia muitos outros negros escrevendo de depois para a gente fazer. E é isso, né, que eu peço a todos e todas aí. Assinem o canal, né? Vejam todas essas coisas, que a gente possa conversar mais. E é isso. Miriam, por favor, continue. Oi. Ele é importantíssimo, né? Como um grande pensador, um político, né? Ele não é só um homem negro nas artes, ele era um pensador mesmo, né? É preciso dar crédito a isso. E é importante essa história, né? Porque, inclusive, quando você faz teatro negro, quando o Abdias faz e propõe exatamente o coletivo com pessoas pretas, tem uma história que precisa ser colocada, que é do Augusto Boal, né? Que a partir daí surge o teatro oprimido. E é importante que se mexa nessa ferida também, né? Porque foi a partir deste lugar do teatro negro que surge o teatro oprimido. E aí a gente precisa se localizar. Eu não estou falando que o bom não é importante, não é nada disso. Eu estou falando que é importante que se estude, que se leia, que se discuta. Os textos do Abdias não estão liberados ainda, é bem bastante difícil, parece que há uma história de catalogar esses textos até para fazer um, e eu acho fundamental que se faça. É uma bobagem falar que não autorizar a montagem dos seus textos, porque quanto mais montar, mais as pessoas o conhecem, precisa liberar. Essa foi uma briga que eu tive uma vez com o próprio Plínio Marcos. Como é que não libera para as pessoas montarem? Eu era uma menina, com o dedo, imagina.
tem que liberar, as pessoas precisam montar, só assim você vai ser conhecido, senão você vai ser conhecido por uma casta completamente distanciada dos textos que você monta, do que você escreve. Então é importante que se libere, né, esse lugar. Eu acho isso, mas você pediu para voltar a falar um pouco do Benjamin e do plano. O Benjamin, o Filho da Felicidade, ele é um espetáculo que surge há 8 anos atrás. Teve um projeto aqui do Sesc Santos, que era para o Mirada, que é para o Festival Ibero-Americano de Teatro, que acontece aqui em Santos, e foi proposto para os grupos e para pessoas convidadas da região que eles apresentassem um projeto para participar numa paralela durante algum tempo antes, até preparar para o Mirada, e aí chamava-se Manufatura de Monólogos. E aí todo mundo propunha um texto, um projeto de texto, um projeto de montagem, e eu propus Benjamin de Oliveira, mas a gente tinha muito pouco tempo para falar sobre. E aí eu fiz uma história de 15 minutos, né, que a gente apresentou no Forte, que é aqui do lado de Guarujá. Foram várias montagens, e eu resolvi falar sobre Benjamin. A partir daí, a gente tem mais um tempo, o Mirada acontece em setembro. E aí a gente teve, eu lembro que vai fazer agora aniversário, inclusive, no Carnaval. A gente tinha até fevereiro para depois desses 15 minutos virar uma peça com no máximo 1 hora. E aí, Ronaldo, que já estava no elenco, eu não montei um monólogo. Eu pus um ator em cena, mas eu coloquei mais 2 atores, porque eu precisava falar do circo, eu não consigo falar do circo só com um ator. E aí o Jair Moreira, que é um ator fantástico, né? Um ator daqui da Baixada, aqui de São Vicente, da Baixada não, de São Vicente, da minha cidade especificamente, que eu trouxe para essa discussão do Teatro Preto também. Ele fazia o Benjamin de Oliveira, daí eu expandi o espetáculo, trouxe mais 2 atores, que é o Hugo, que eu faço em 2 planos o espetáculo, né? Faço o Benjamin já como um griot e depois como um homem que já está perto da morte, passando os ensinamentos para o Benjamin jovem. Eu conto desde a trajetória dele, quando ele viu o circo, ainda, né, que ele era filho de escravizados, saindo de Patos de Minas e indo fugindo com o circo. Então, eu conto essa história desde aí até ele viajar, quando ele viajou para Santos, quando ele foi para o Rio de Janeiro, quando o circo foi visto pelo presidente da República. Toda essa história eu conto, mas eu traço aí também um paralelo, Plínio, com a vida do artista, da forma como ele morreu, da forma como ele viveu. Ele sofreu preconceito racial por ele ser um palhaço preto, mas ele tem a história do circo-teatro, que é fundamental. Ele levou o circo para dentro do teatro, o teatro para dentro do circo. Então, eu conto um pouco essa história, e conto essa história a partir do que é o artista preto, todo artista, mas especialmente do preto, neste lugar do final da vida, de não ter uma aposentadoria, de viver mal, de não ter uma casa para morar, de ter dedicado uma vida inteira à arte, à cultura, e no final da sua vida precisar que o Jorge Amado chegue no Congresso Nacional, que o Jorge era deputado, que faça uma lei que ele possa ter o privilégio de se aposentar, de ter aposentadoria. Um homem que dedicou sua vida inteira ao circo-teatro, a sua vida inteira à cultura nacional. E aí, isso traçando um paralelo, eu traço um pouco um paralelo com hoje, porque eu começo o espetáculo por um menino para vender doce e termino o espetáculo com esse menino falando até quando a gente vai ficar no semáforo vendendo doce, fazendo malabarismo, né? Então, este lugar da gente entender que esse traçar, qual é a nossa finitude, qual é a finitude do artista, como a gente contribui uma vida inteira para o teatro, para a dança, para a literatura, para a música, para o maculelê, para a macumba, para tudo, porque isso tudo para mim é cultura, é o caldo cultural, e no final da vida a gente não tem um mínimo, a gente não consegue ter um mínimo de sobrevivência, e a gente não consegue ser respeitado, entendeu?
E aí, se é ruim para todo mundo, no caso do artista preto, é pior ainda. Da artista mulher preta, é pior do pior ainda. Nós ainda ganhamos menos que todo mundo dentro deste lugar. Então, é importante que as pessoas saibam disso. E o Benjamin traça um pouco o paralelo sobre isso e fala um pouco da história de Benjamin de Oliveira e como é importante que a gente se organize para isso, entendeu? Legal, querida. E o outro trabalho, o passo, O né? plano, O plano, perdão. Perdão. o plano, eu falo muito. Né? O plano Mas, é um espetáculo que a gente fala do Miriam, movimento. eu convido você para cá. Você ficar mudo e eu ficar falando, imagina, não é essa a ideia Não, que não é você isso que eu fale. estou falando, é que eu falo mesmo muito mesmo. Sou falastrona. É, É o que encanta, vai, para. o plano já vem de uma outra pegada, né? O plano eu não chamo ele nem de um espetáculo teatral, embora ele seja, né, montado no teatro, eu chamo ele de uma aula-espetáculo. O plano fala muito de nós artistas que não sabemos muito sobre a nossa história. Nós artistas não, nós todo mundo, né? Mas os artistas contam essa história. Então, o plano é um espetáculo que foi baseado num podcast. A gente estava sentindo necessidade de falar sobre isso, sobre falar da história do que a gente chamou, obviamente, que é uma fala interna do pré-abolicionismo, porque a gente só escuta a abolição a partir da assinatura. Né? E não conta todas as lutas anteriores que tiveram, não fala sobre os malés, não fala sobre as confederações, não fala sobre absolutamente nada que não seja a partir da assinatura, não fala das revoltas todas que aconteceram, só fala a partir da assinatura da lei. E a partir da assinatura da lei, a coisa ela não ficou pior, ela ficou no pior no sentido de que talvez a gente tenha parado de apanhar então, um pouco, né? Fisicamente falando. Aí a gente foi apanhar de outras formas, né? Porque a gente teve que ocupar os morros e mangues porque a gente não tinha onde morar, e os subúrbios. Quanto mais longe esse povo tiver do centro do centro do mercado, né, da época, é melhor para a gente, para a branquitude. Então, o plano fala um pouco sobre a história de que o Luiz Gama, o José do Patrocínio, o André Rebouças, eu junto esses três que viverem em tempos diferentes, mas a gente junta esses três a partir do podcast que o Ronaldo escutou, e o Ronaldo faz a dramaturgia, o Ronaldo Fernandes, que também é o dramaturgo de Benjamin. E aí, a partir daí, ele faz junta esses três, e aí a gente começa a contar a história do que chegou, do que forçou a assinatura da lei. Todo antes, né? Quem era cada um, o que cada um fez, como eles se enxergaram como branco, e a partir de que, por exemplo, o Luiz Gama nunca teve nenhuma dúvida se ele era preto ou branco, ele sempre se entendeu como um homem negro. O José do Patrocínio não. José do Patrocínio já teve, por conta das condições que ele foi criado por um padre, e aí ele tinha as mesmas mordomias para a época do que qualquer, tinha melhor cama boa, lençol bom, comida boa. O André Rebouças, não, o André Rebouças, então, teve outra condição mesmo. O cara era um grande engenheiro, um grande arquiteto, ele pensava em coisas sensacionais. Então, ele não precisou ir para Nova York para se entender como um homem preto. Só em Nova York que a ficha dele caiu, porque aí ele foi. Não, o senhor vai dormir num quartinho lá nos fundos, que não tem banheiro, que não. Aí ele se. Então, a gente conta um pouco esse lugar. Três atores sensacionais que fazem esse: o Jair, que faz o Luiz Gama, o André Rebouças, que faz o Fabiano de Mello, e o Vitor Casimiro, que faz o José do Patrocínio, que são espetaculares como atores pretos. Como atores, né? Pretos é a pele. E aí eu coloco dois atores jovens, que a partir deste momento, que aí vem o Hugo e a Kevlin,
que a partir desse momento, quando adentra um teatro, está acontecendo, hipoteticamente, este lugar, porque a partir dessas histórias contadas serão as cartas vão arrecadar dinheiro para comprar cartas de alforria. Então, como é que este sonho é realizado? E eu chamo isso, mais do que um espetáculo de teatro, ele é um espetáculo, ele é uma aula sobre a nossa história, sobre a nossa memória, sobre estes homens. E aí eu queria falar sobre mulheres também desta época, e por isso eu estou fazendo uma outra produção, que é Teresa, Nossos Passos Vêm de Longe, e que já está pronta, e aí conta um pouco da história de Teresa de Benguela, mas aí ele é outro lugar também, mas a gente precisa falar sobre os nossos. Então, neste lugar, Plínio, eu me sinto muito confortável de falar, porque a gente, e acho que todo mundo que tem falado, todas as pessoas, todo mundo que tem feito, falado, encenado sobre o teatro preto nesse país, a gente já está mexendo e borbulhando um monte de lugar, porque quando você vai estudar teatro brasileiro, você vai entender que o cara que fazia as melhores traquitanas do teatro de revista era um homem negro. Sabe? A melhor costureira, quando a gente, que na época nem tinha um pouco esse nome de figurinista, mas eles usavam muitas modistas para fazer os figurinos, né? Eram pessoas pretas. Então, este lugar precisa ser compreendido. Se a gente hoje tem o que todo mundo fala, o carnaval é uma ópera aberta na rua, esta competência, essa sabedoria, este lugar é um lugar de pertencimento da nossa inteligência. Porque a gente não construiu pirâmide, nossos ancestrais não construíram pirâmides à toa. E não venha me dizer que isto é obra de extraterrestre. Por algum motivo eles fizeram, por algum motivo se fez. Então, este lugar do pensamento, por que esses homens pensavam tanto? Então, é preciso estudar os mouros, porque os mouros eram inteligentes. É preciso estudar, é preciso ler. E óbvio que não é uma literatura que se encontra em qualquer livraria na esquina, né? Até tem, mas os acessos são difíceis, conseguir essas literaturas não são fáceis. Mas eu tenho muito orgulho, assim, muita honra mesmo de trabalhar com esses coletivos, assim, a Trilha, e com algumas companhias que eu trabalho aqui, né? O DAC Plataforma, que é um quilombo urbano que eu trabalho e contribuo sempre e todo o tempo, que também é um quilombo aqui urbano na cidade de São Vicente. Então, eu tenho muito orgulho disso, porque é uma forma que eu tenho de minimamente deixar os passos mais leves e tranquilos para quem estiver depois de nós, sabe? De pelo menos falar, tem uma estrada para seguir. E não só por mim, porque alguém fez isso antes, entendeu? A Alzira Rufino fez aqui, a Alzira Rufino me pegou na minha mão quando eu era uma menina, sabe? Menina. E Célia Badia e tantos outros que vieram antes de mim tiveram um trabalho esplendoroso. Quando lá atrás, quando a Alzira falava assim, Miriam, é preciso falar sobre teatro negro, é preciso fazer teatro negro. Isso da década de... final da década de 70, começo da década de 80. Então, a gente, sabe, esse lugar que a gente sempre... hoje, óbvio, até por conta do tempo, a gente meio que vira guardião dessas histórias. E não pode deixar essas histórias morrer. De jeito nenhum. É preciso que essas pessoas sejam homenageadas sistematicamente, elas precisam ser lembradas sistematicamente, elas precisam ser faladas sistematicamente, porque a gente já não é mais um povo oral. A gente não pode mais falar que a gente é um povo oral. A maioria de nós, pelo menos não nós, não eu, não você, a gente já teve acessos. E a gente tem que pegar essa oralidade. Por isso que quando fala assim para mim, Miriam, escreve sobre tal coisa, eu vou buscar para escrever sobre coisas, na maioria das vezes,
a história ou personagens que eu sei que não tiveram acesso, pessoas, e aí eu transformo essas pessoas em personagens. E eu gosto disso, porque eu sei que minha madrinhas, eu tive 3 madrinhas, duas delas não sabiam ler e escrever. Meu pai só sabia assinar o nome. Então, eu sou uma pessoa que sou da sua geração. Meu pai não teve acesso a isso. Eu sou, sabe? Então, isso me dói muito nesse lugar assim, porque como é que a gente não vai, e a gente vai ficar sempre nesse lugar de ser a história oral, Não, né? A nem gente dá. Nem dá. agora precisa se organizar e fazer essa história, ela já está acontecendo, ela precisa ficar escrita e preservada. Com E certeza. não é preservada no museu, não, sabe, Plínio? É preservada no sentido de que os acessos a gente não precise mais fazer uma escavação para conseguir um texto, sabe? Uhum, Para conseguir um texto do Benjamin de Oliveira. A gente não sim. pode, a gente precisa que a gente deixe essas coisas minimamente organizadas. E estamos fazendo. E você, levantando ou dando essa deixa, peço uma outra licença para a gente fazer um pouco de ao nosso Estante Preta, né? E lembrar para agradecer a todos e todas que estão vendo, assinem o canal, deixe seus comentários, por gentileza, é importante que vocês comentem. E a gente vai falar. Hoje a Estante Preta ela tá grande, ela tá com bastante conteúdo para falar disso. Isso que a Miriam estava falando sobre essa ideia do teatro, essas outras ideias, vou trazer. É o teatro hip hop, a performance poeta do ator MC, de Roberto Estrela Dalva, tá? Saiu pela editora Perspectiva. O livro é a junção de elementos da cultura hip hop, do teatro épico e um conceito pioneiro no Brasil. Roberto Estrela Dalva, atriz, diretora, pesquisadora, fundou o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, né, que esteve à frente até recentemente, e ela aborda nesse livro toda essa fusão dessa linguagem, criando esse campo dessa ação teatral, né? É muito interessante, muito valioso. Editora Perspectiva, né? Ele traz, né? Teatro hip hop, a performance poética do ator MC, Roberto Celadalva. Um outro livro, peço desculpa pela imagem, é o Teatro do Bando Negro, Negro Baiano e Popular, do Marcos Uziel, da editora Perspectiva. Ele livro, né, faz parte da coleção Cadernos do Vila, que explora a história e importância do teatro negro, né, do Rio de Janeiro, falado pelo Abdias, né, e o Agnaldo Camargo, e também destaca toda a trajetória do Bando Olodum, né, que também toda essa questão que aborda o sacrifício, tudo isso que a Miriam está escurecendo para a gente. Uma pessoa importante para essa literatura negra brasileira, uma pessoa importante para essa cultura negra brasileira é o Kuti, que também, e a gente teve o prazer de até acontecer aqui, né? Fizemos uma leitura dramática. Essa peça, Nós Dois na Noite, e outras peças do teatro negro brasileiro, é bem importante. Saiu pela editora Massa, né? É um monólogo que fala sobre o amor, identidade, racismo. A personagem é uma mulher, Judite, que reflete sua relação com o homem negro, sua complexidade, o seu escurecer e outras coisas. Dois na Noite, de Cut, pela editora Masa. Um outro é um trabalho muito interessante do Fausto Antônio, quem a gente está oferecendo essa conversa, né? É a peça teatral escrita por ele, publicada essa versão pelo Ciclo e Contínuo Editorial. É um monólogo também de 2 atos que explora a vida e a obra do artista Arthur Bispo do Rosário, conhecido pelas obras feitas com materiais reciclados. E essa peça ele aborda essa loucura, genialidade, a arte, né? E essa mistura e contar essa biografia e essa representação íntima e emocional disso, né? E essa capa com o Roberto Bonifácio, né, lá de Campinas, nos faz sorrir.
Um outro livro que é importante para a história do teatro negro, né? A história do teatro negro no teatro brasileiro, a história do negro no teatro brasileiro, do João Rufino, pela editora Novas Direções, é um livro que está difícil, estamos à procura dele, que é também que fala isso. Esse livro começa com uma análise do período colonial com o teatro português, das produções. Ele mostra dessa dificuldade desse afro-brasileiro. Ele aborda o teatro que transformou numa forma de resistência política, traz essa diversidade, né? É uma obra rica, importante dessa documentação. A história do negro no teatro brasileiro. Já fiz, já falei várias vezes. E para terminar, né, esse Cristiano Sobral, Teatros Negros, Estética da Cena Teatral Brasileira. Essa publicação é da dissertação de mestrado de Cristiane Sobral, onde ela fala essa história também, ela traz também essa singularidade dessa estética, faz também todo esse trabalho. É um livro importante para se ler junto, né, com esse livro anterior do João Rufino, investigando, né, fazendo toda essa crítica, esse olhar sobre o que é esse negro, falar de todas as coisas, e Cristiane faz um paralelo para ela, né, dela, de uma negra, de uma atriz falando isso tudo. Essa é a ideia, né, desse nosso trabalho importante. E aí eu peço essa gentileza para que todos e todas venham, assistam, vejam, assistam o canal, né? E bora lá. Miriam, estamos nesses nossos momentos finais, né? E primeiro quero agradecer a sua gentileza, sua paciência de estar aí fazendo todas essas coisas, tudo, e tá assim, agitando, porque conversar com a Miriam, vocês estão vendo, e eu tenho o prazer de fazer isso menos do que seria importante, mas é que uma coisa que ferve, ela faz a gente ferver. Então, eu tenho 2, 3, 4 ideias que eu quero fazer aqui, tem uma peça que eu vou escrever, então tem várias coisas. Então, isso é muito bom, é muito dinâmico, é muito legal tá trilhando junto, né? Tá pareando com a Miriam, né? E eu só quero agradecer, querida. Muito obrigado. Eu também quero agradecer imensamente o convite. Eu acho importante demais, porque quando a gente fala de registrar as nossas histórias contemporâneas, é sobre isso, é sobre o trabalho que você faz no Notas de Esclarecimento, porque é uma forma de que isso, a não ser que caia, né, algum, sei lá, mas um meteoro acabe com tudo, mas de qualquer forma é uma forma de registrar a passagem de nós por aqui. E registrar num formato que é um formato de vídeo, mas daqui a sei lá quantos anos, Plínio, sei lá, alguém for fazer pesquisa e vai achar isso, porque isso já está, diferentemente da nossa geração, até a nossa geração, não vai se matar de pesquisar. Eu quero falar sobre teatro negro na década de 2000, dos anos 2000. Vai achar, sabe? Vai achar. Então, isso é que é importante, assim, por isso que eu acho que o seu trabalho é fundamental, é necessário, é incrível. Então, e não é só um bando, quando eu estou falando isso, não é só um aglutinar de adjetivos, não, é falar sobre a importância de um trabalho como o seu. Porque até para fazer isso, você tem que dedicar tempo, você tem que convidar pessoas, as pessoas precisam estar disponíveis, a internet nem sempre está boa em todos os lugares. Tem uma série de complicadores para não dar certo, mas aí você vem e faz dar certo. E é importante que a gente possa contribuir, eu espero contribuir em outros momentos também. Contribuo da forma de literatura, que você pede, Miriam, eu escrevo, gostaria de participar muito mais, mas também é isso. Agora começa fevereiro, e o importante é ter fevereiro, que tem carnaval para a gente sambar. Mas a gente precisa fazer com isso com uma frequência. Eu sei que você faz com frequência, a gente precisa que isso se espalhe. Não fique. É importante demais que fique guardado lá no YouTube, porque é um jeito de pesquisar. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas
isso se espalhe, que as pessoas conheçam, vejam e reproduzam, e acho que é isso que é importante. Quero agradecer imensamente o seu convite e dizer que eu estou sempre à disposição para falar sobre o tema teatro, sobre o tema sobre cultura, sobre o tema literatura, porque eu sou uma militante da cultura e faço questão de falar sobre isso. E agradecer ao público que tiver a paciência de assistir, mas entender que é necessário que se assista. Muito obrigada, Sim. Plínio. Não, e principalmente isso é legal a gente escurecer assim. Eu não quero fazer drops, não é, sabe assim, a vida a gente já está rápido demais. Por isso é isso. A gente fazer um trabalho de 1 hora, 2, tá? Que é diferente de qualquer outra questão no YouTube, mas que precisa, porque nós estamos falando da gente, dessa reflexão, né? Não estamos só ditando algumas coisas ou contando novidades. A gente está mostrando e fazendo todo esse momento para você, para eu, para quem está falando entender. E o entendimento nosso, ele precisa ser mais aproveitar esse tempo, né? Sim. Aproveitar esse tempo. Não, sabe, tudo bem, a gente está rápido. Eu, nossa, né? Mas também. Então, as conversas elas têm que ser longas. Não é um bate-papinho que fazer com cheio de corte. Tanto é que eu nem tento fazer corte do meu trabalho, porque não, não tem. A gente não trabalha por corte. Tem essa ideia, né? Essa Sim, não é continuidade. essa. Né? Nem é esse o propósito também, eu acho, né? Não, nem é, e nem pensei em ser. Nem pensei em ser. Sim. Mas estamos quase terminando. Aí eu só peço, por favor, querida, não vá. Ainda tem algumas coisas que para gente, para quem está assistindo, para a gente ver. Então é lembrar, né? Essa nota de escurecimento de gerações e aquela sugestão para rever aqui no canal. E relembrando que a gente ofereceu essa conversa para o Rogério Silvestre, para Lilian Sankofa e Fausto Antônio. E aí eu faço essa sugestão, está aqui nos comentários, rever essa conversa com o Fausto Antônio, que foi bem isso que a Miriam colocou. Foi no meio da pandemia. Estou aqui, o Fausto estava lá na Bahia, o Fausto aqui de Campinas, e com uma dificuldade imensa e enorme, porque foi um dos primeiros notas que nós tivemos, e aí teve vários picos, né? Então foi uma coisa assim, foi tremenda. Mas deu tudo certo, foi extremamente valioso, extremamente gostoso e importante ter trabalhado e ter visto o Fausto. Então, é essa a ideia, Vidas Negras que Importam. Miriam, muito obrigado, querida. Eu que agradeço. E também deixo um recado para que leiam Plínio Camilo e seus, não só o que ele produz individualmente, mas também o que ele produz coletivamente, que é Sim. fundamental. Daqui a pouco, daqui uns tempos, assim, a gente vai ter essa reunião de alguns, né? Alguns desses produtos coletivos que valem bem a pena e alguns que a Miriam também colabora. Até, tudo de bom. Até.